do Senhor, meus irmãos. Hoje estamos aí, nessa segunda-feira, iniciando a nossa live, que vamos falar sobre o transtorno do pânico. Então, enquanto os nossos irmãos estão chegando aí, você vai chegando para participar nesta noite. Deus tem uma bênção para a sua vida. Já envia para alguém, convidando alguém a participar aí. Hoje vamos falar sobre o transtorno do pânico. Semana passada falamos sobre o transtorno da ansiedade e hoje vamos estar falando sobre o transtorno do pânico. Então vão chegando aí os irmãos, vão participando nessa noite, porque vai ser bênção de Deus para a nossa vida. Então vamos entrando, participando aí e vai ser bênção de Deus. Vamos ver quem está chegando aí, pessoal. Vamos entrando, vamos participando aí, essa noite abençoada. Hoje Deus tem uma palavra para você. Vamos falar sobre um tema bem específico. Vamos falar sobre o transtorno do pânico, o medo em excesso. Então hoje nós vamos estar falando sobre esse assunto. Milhares de pessoas sofrem deste problema todos os dias e não conseguem resolver, não conseguem tomar uma direção. Alguns pensam que estão ficando malucos e na verdade é um problema que tem tratamento, que tem como melhorar, e vamos falar sobre a luz da Bíblia, como vencer o medo. Então o pessoal vai entrando aí, Pessoal, onde é que estão vocês? Vamos esperando o pessoal entrar para que nós podemos continuar a nossa live hoje, Estou com o reflexo dos óculos aí e o antirreflexo dos óculos fica aparecendo. Então você vai entrando, vai participando, já manda mensagem para alguém. E não se esqueça, se inscreva no meu canal, Pastor Edson Melo. Edson com I, Melo com 2 L's. PR Edson Melo. Se inscreva no nosso canal e deixe seu likezinho lá, E vai estar abençoando a nossa vida e nós vamos poder continuar fazendo esse trabalho. Então hoje nós vamos falar sobre o quê? Hoje nós vamos falar sobre o transtorno do pânico. O que é o transtorno do pânico? O medo excessivo, E depois do transtorno do pânico, o medo de ter medo. Então vai convidando aí, manda um WhatsApp para um, manda para outro. Só o pastor Edson vai falar. Pastor vai falar hoje sobre o transtorno do pânico, Segunda-feira passada nós falamos sobre o transtorno de ansiedade e hoje nós vamos falar sobre o transtorno do pânico. Vamos ver o que se sente, quais são as características desse transtorno e o que a Bíblia fala para nós a respeito sobre esse assunto, O medo excessivo, Pode ter isso, não pode, o que acontece, como é que eu melhoro do transtorno do pânico, Então você pode entrar aí e participar. Já começa a mandar mensagem para alguém, convidar. Também tem o nosso livro, o pessoal está pedindo o livro, nós estamos enviando. É só você entrar lá no Messenger e deixar a mensagenzinha lá com seu nome, seu endereço, e nós mandamos para sua casa o livro que tem abençoado muitas pessoas. Fala sobre os transtornos, sobre ansiedade, sobre insegurança, sobre problemas familiares, como resolver. Então, Deus vai estar abençoando a sua vida. Isso é um projeto que nós criamos, uma coisa diferente, eu sou terapeuta cognitivo-comportamental, trabalho nessa área dos comportamentos, na área dos pensamentos, da verdade, Então, nós queremos ajudar você, dizer para você que há como sair desse cativeiro que você entrou. Você entrou numa caverna, E muitas vezes você entra em desespero, acha que vai morrer, que não vai conseguir vencer, que não vai mudar. Eu vou te dizer uma coisa, toda luta, toda prova, ela tem um início, ela tem um meio e ela tem um fim. Por isso nós estamos aqui toda segunda-feira, às 19h30, falando sobre saúde espiritual, Usando a Bíblia para falar sobre as coisas do dia a dia. Ainda que nós somos seres espirituais ou seres espiritualizados, nós também somos seres humanos. Então vai convidando alguém, vai participar nesta noite aí. Quando o pessoal está entrando para participar,
né? Nessa segunda-feira abençoada aí. Hoje, aqui no Rio Grande do Sul, não tá tão frio, não tá tão quente, tá chovendo, às vezes chove, outras vezes não chove. Aí você pode deixar sua mensagenzinha aí. E o pessoal está perguntando, pastor, eu queria convidar o senhor para o senhor vir pregar na minha igreja, o que eu faço, pastor? Você pode entrar em contato com o pessoal da nossa assessoria através do telefone 5588-5353, tá? 5599885353. Aí você pode marcar, agendar conosco aí, e dentro da disponibilidade nós poderemos estar aí ministrando na sua igreja, abençoando. Então vamos lá, pessoal, o pessoal está chegando, já são 19 horas e 37 minutos, isso é uma oportunidade aí para você participar nesta noite que vamos falar sobre o transtorno da ansiedade, falamos segunda-feira, hoje nós vamos falar sobre o transtorno do pânico. O que é pânico? Alguém já sentiu pânico? O pânico, ele é um medo em excesso, né? É aquilo que foge do controle natural. Os irmãos sabem que ter medo é uma coisa natural. O medo, ele faz parte da nossa autoexistência. Esse medo, ele é aquele medo que nós temos, medos do fogo, medos da água, medos de altura, medos de profundidade. Esse é um medo normal, é um medo de autodefesa do nosso organismo. E esse medo, ele nos livra de muitas vezes nós não mexermos no fogo, aquele medo que você tem de não mexer na rede elétrica quando ela está ligada. Esses medos, eles são naturais. E os medos, eles fazem parte da composição que está ligada ao nosso córtex cerebral, conforme a formação e a nossa existência. O que é transtorno? O transtorno é aquilo que foge do campo do meu controle. É aquilo que me domina e não deixa eu mais viver. Eu não tenho mais controle daquilo. Essa ansiedade, este medo, ele passou a dominar a minha vida. Eu não consigo controlar. Agora, às vezes, sinto que parece que vou morrer, sinto taquicardia, dor na região braquial, sinto tontura, sinto dores que não existem, parece que estou quase chegando à hora da morte, o medo da morte iminente, a pessoa fica desesperada. Isso é o transtorno do pânico. E como isso se forma? Cada um de nós, cada ser, é diferente do outro. Cada um de nós temos um conjunto de crenças. O que é o conjunto de crenças? É aquilo que nós acreditamos. E no passar da vida, quando nós vamos amadurecendo, algumas coisas que quando mais jovens nós acreditávamos, nós deixamos de acreditar. E quando as coisas elas fogem do âmbito do nosso controle, uma coisa, dá muito transtorno do pânico em pessoas inteligentes. Porque pessoas inteligentes têm o hábito de querer ter o controle de todas as coisas. Então, quando você chega a um ponto em que a sua ansiedade ela é totalmente excessiva, que você não consegue mais controlar as situações, você acaba entrando em desespero. Quer ver uma coisa? Às vezes as pessoas passam pela vida lutando, tentando encontrar uma solução para os seus problemas, para as suas saídas, para as suas dificuldades, para os seus desamores, para os seus remorsos, e não acham uma solução para isso. Só que tudo na vida ela tem um período. Você vai enchendo o seu coração de mágoa, de ressentimento, de rancor, de frustrações, você não consegue se realizar. Chega um ponto na sua vida que isso explode. É como se fosse uma explosão emocional. Você está muito bem, quando de repente o seu cérebro, a amígdala cerebral que controla toda a parte da inconsciência, ela envia mensagens para o seu corpo, como se algo terrível fosse acontecer. E na verdade nada daquilo existe. Tudo está na sua mente. A sua mente criou um circo de horror
e você acha que está a ponto de perecer, que você vai morrer, que não vai ter mais saída, que não vai ter mais solução, aí você sente taquicardia, sente mal-estar, sente tontura, vai para o médico, faz exames, faz vários exames e não tem nada. Aí você diz, eu estou ficando doido então, pastor. Não, você não está ficando doido, você está enfrentando um processo da sua vida. Quando as coisas da nossa vida não se realizam, isso tem um nome. Isso chama-se frustração. E as frustrações da vida, elas atingem a nossa saúde. Alguém que acredita que 70% das ordens das doenças malignas, elas são de ordem emocional. Por quê? Porque tudo aquilo que se manifesta no seu somático vai se manifestar nas suas vísceras. Pastor, onde está isso da Bíblia? A Bíblia diz, quando os sonhos não se realizam, o corpo adoece. Então, nosso corpo, a Bíblia ensina para nós que o nosso corpo está dividido em 3 partes: corpo, alma e espírito. Né? O nosso corpo, ele é formado por a parte química, a parte orgânica, e o mais interessante é que a parte química do nosso organismo, ela é controlada pela nossa inconsciência. Por ela ser controlada pela nossa inconsciência, automaticamente eu não tenho domínio sobre isso. A amígdala cerebral, que está no centro do cérebro, que cuida dessa parte, que cuida da parte das noras, das drenos, da parte química, funcionamento do coração, batimento cardíaco, órgãos vitais, toda essa parte está na nossa inconsciência. Então eu não tenho controle daquilo. Então quando eu sou confrontado por alguma coisa que cria um gatilho emocional, automaticamente o transtorno aparece. Quando eu não consigo ter controle, que está no âmbito que eu estou acostumado a dominar, é que nem as pessoas, né? Há uma história. Uma vez nós estávamos num estado, numa cidade, e tínhamos que passar um pontilhão, uma ponte de madeira. As pessoas estavam com uma fila de carro, uma atrás da outra, porque achavam que a ponte ia cair. Então o cidadão veio de moto, cruzou pelos carros e passou pela ponte. Só que quando ele chegou do outro lado da ponte, ele parou a moto, olhou para os que ficaram na fila dos carros e gritou assim: todos vocês podem passar tranquilamente, a ponte é forte e ela não vai cair. Sabe o que as pessoas fizeram? As pessoas atravessaram a ponte, passaram todos os carros. Por quê? Porque eles acreditaram naquilo que aquele homem tinha dito. Depois de passar o último carro, a ponte caiu. Então, às vezes, é assim na nossa vida, né? Nós precisamos viver com a fé do homem que passou a ponte. O desespero, a angústia, a solidão. Quando a gente é criança, todos nós, todos os seres humanos, nós somos idealizadores. Nós sonhamos, nós projetamos, e às vezes na nossa vida, esses sonhos, essas projeções, elas não se realizam. Por que elas não se realizam? Às vezes falta de oportunidade, às vezes falta a parte do esforço nosso, e as coisas não se realizam. Às vezes você projeta na sua vida, você projetou na sua vida para ter um casamento assim, 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 assim. E seu casamento não deu certo. Ele não é como você imaginou. Então isso gera o quê? Gera uma frustração. Quando você era jovem, você idealizava trabalhar num trabalho bom, ter uma boa casa, um bom carro. Isso são projeções, e quem não sonha, não vive. Só que acontece o quê? Quando os sonhos não se realizam na nossa vida, nós nos abatemos. E cada abatimento, cada frustração nos machuca. Por quê? Porque a grande maioria de nós pegamos os nossos sonhos, e os nossos sonhos muitas vezes eles não estão ligados somente a nós. Estão ligados às vezes ao marido que a gente tem, à esposa que se tem, os filhos que se tem, e às vezes isso não se realiza.
E aí as pessoas começam a desenvolver ressentimentos. O que é ressentimento? Ressentimento é sentir a mesma coisa 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Tem pessoas que sofriam quando eram crianças. Sofriam, tiveram uma infância difícil. Eu escuto muito isso. Pastor, quando eu era criança, eu tinha que levantar cedo, eu tinha que buscar o gado, eu precisava pisar em cima do gelo, a vida era difícil. Mas tudo bem, a vida era difícil. Mas agora a vida ficou boa. Agora você tem onde morar, você tem a sua casa, você tem os seus filhos, você tem o seu trabalho. O problema na nossa vida é a forma que nós olhamos para ela. É como nós vemos as circunstâncias. E o que acontece no âmbito cognitivo? É que quando as frustrações são maiores que as realizações, nós começamos a maximizar os nossos problemas. Com a maximização dos problemas, automaticamente, tudo aquilo que é maior do que a gente tem medo. Quer ver uma coisa? Olha o que a Bíblia diz. Escute bem que eu vou lhe contar uma história, você que está me assistindo nessa noite. A Bíblia diz que Jesus levantou de manhã, convidou seus discípulos e disse para eles assim: vamos adiante à beira do mar. Os discípulos levantaram, se alimentaram, tomaram café, estavam prontos e começaram a descer a estradinha em direção ao mar da Galileia. Quando chegaram na beira do mar, lá estava um barco e eles começaram a entrar dentro da embarcação. Logo com eles estava Jesus. Jesus entrou no barco e disse para os discípulos: eu passei a noite inteira orando, estou cansado. Então a Bíblia diz que ele pegou um pedaço de almofada, um travesseiro, e foi lá para a polpa do barco e deitou-se na polpa do barco e foi dormir. Antes de começar a dormir, os discípulos perguntaram para ele: mestre, aonde iremos? Qual é a direção? Ele disse: vamos viajar para o norte. Então eles começaram a navegar para o norte. Jesus, os seus discípulos, Jesus que curou a Bartimeu, Jesus que ressuscitou a Lázaro na cercania de Betânia, Jesus que fez maravilhas e milagres, está dormindo na polpa do barco, e os discípulos, que eram quase todos pescadores, estavam navegando a embarcação, pois iam para a região da Cirofenícia, na região de Decápolis, em busca de um missionário. A história diz, irmãos, que durante um período da noite, alguém entrou no barco. Os discípulos começaram a olhar para o vento, e a força do vento foi aumentando, e as ondas foram aumentando, e foram batendo no barco, e os discípulos começaram a ficar preocupados, e um olhavam para o outro e diziam: olha, mas será que o mestre não está vendo que esse barco vai afundar? Então o que eles fizeram? Eles fizeram o que a gente às vezes faz. Eles foram até a polpa do barco, onde Jesus estava deitado dormindo, e acordaram Jesus e disseram: mestre, desperta, porque vamos perecer. Jesus levantou da onde estava deitado, veio até a proa do barco, olhou para o vento e disse: vento, acalma-te. E acalmando o vento, o mar aquietou-se e houve bonança. Então Jesus olhou para os discípulos e disse assim: por que é que vocês têm medo? Então quer dizer que os discípulos tiveram medo. Os discípulos entraram em pânico. Por quê? Porque a força do vento e a força do mar era maior do que eles. Então, quando as coisas são maiores do que eu tenho medo. E o que é que o inimigo faz? O inimigo, ele trabalha através dos nossos pensamentos, maximizando os nossos pensamentos. Automaticamente maximizando as nossas frustrações, nós ficamos com medo. O problema dos discípulos foi o seguinte: eles esqueceram quem estava dentro do barco. Aprenda uma coisa nessa noite: ainda que Jesus esteja na sua vida, o barco pode balançar, tão certo que jamais vai afundar. Então nós precisamos crer. A Bíblia diz que nós precisamos olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Mas o que nós fizemos? A gente faz como os discípulos. Nós começamos a olhar para as circunstâncias da vida.
Uma das coisas que marca muito da nossa vida, nos nossos dias atuais, que nós vivemos, nesse consumismo, é a realização dos outros. Os outros se realizam, alcançam objetivos e nós não alcançamos. E aí nós nos frustramos, nós nos angustiamos, nós nos abatemos, porque às vezes não se realizou o que se esperava. Mas a Bíblia diz que em tudo precisamos dar graça por todas as coisas. Deus, Ele tem o domínio e o controle de todas as coisas. Todos os projetos precisam estar dentro da vontade de Deus. Os discípulos olharam para as circunstâncias e pensaram o seguinte: nós vamos perecer. Então quer dizer o seguinte, que Deus mandou seu Filho Jesus sair da sua dimensão de glória, vir para o mundo e Jesus ia morrer afogado. Eu sempre digo para as pessoas, em vez de ter medo, tenha fé. Porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Nós precisamos ter fé. E nós precisamos descobrir na nossa vida aquilo que nos angustia, aquilo que nos tira a nossa paz. Nós precisamos descobrir o gatilho emocional que nos leva a desenvolvermos o transtorno do pânico. Quer ver uma coisa? Eu vou contar mais uma história. Havia uma casa grande, e nessa casa grande havia muitos ratos. Então os ratos estavam acostumados a fazerem a festa nesta casa. Invadiam os armários, geladeira, faziam o que queriam. Então um dia o dono da casa, ele teve uma ideia. O que ele fez? Ele comprou um bichano, um lindo gato. Então o gato começou a caçar os ratos e matar os ratos. Então sabe o que aconteceu? Os ratos tiveram uma ideia, fizeram uma reunião durante a noite e disseram assim: o que vamos fazer para poder vencermos este gato? E um dos ratos teve uma ideia, disse assim: vamos colocar um sino no gato, porque todas as vezes que ele estiver caminhando, nós vamos ouvir o gato. Então eles fizeram assim: foram até uma igreja velha abandonada, arrumaram um sino pequeno, botaram uma fita, trouxeram e colocaram no pescoço do gato. Quando o gato caminhava por dentro da casa, eles sabiam onde estava o gato. Então o barulho do sino avisava os ratos. Moral da história: está na hora de você colocar um alarme naquilo que tira a sua paz. Está na hora de você colocar um alarme naquilo que lhe tira a paz. Nós precisamos aprender a enfrentar as circunstâncias difíceis da vida. Então, se eu sei que aquilo vai criar um gatilho emocional, eu vou fazer o quê? Eu vou fugir daquela situação. Eu não vou deixar aquela situação se formar. Para que a cada dia eu possa vencer o transtorno do pânico. O pânico, ele tira a sua paz, ele tira a sua alegria, a sua vontade de viver, porque quando menos você pensa, você é tomado pelo sentimento de desespero, que parece que você vai morrer, que vai terminar a sua vida. Na verdade, nada mais é do que um circo de horror. Seus pensamentos, suas conturbações, suas emoções negativas fazem isso com a sua vida. Então o que você deve fazer? Você deve melhorar os seus pensamentos. Os nossos pensamentos, eles são construídos através das circunstâncias dos nossos relacionamentos. Assim, são as bases das nossas emoções. Então, se eu tenho pessoas que são tóxicas, eu vou me afastar delas. Porque pessoas tóxicas despertam o nosso lado, as nossas fragilidades, o nosso lado que nos causa pavor. Então, se você está enfrentando isso, comece a selecionar as pessoas que você se relaciona. Passe a viver com pessoas, a conviver com pessoas que têm um alto astral melhor, pessoas que tenham palavras de ânimo, de alegria,
né? E quando você orar, você que está enfrentando isso, que está passando por essa fase, que está enfrentando, que você que tem esse transtorno do pânico, ore a Deus e diga: Senhor, muda o meu sentimento. O Espírito Santo, ele tem o poder de mudar o nosso sentimento. Somente Ele. Somente Ele pode trazer. Existe uma coisa que as pessoas não conseguem compreender, que é a alegria da salvação. A alegria da salvação, ela muda a sua vida. A alegria da salvação cura a sua depressão e liberta dos transtornos. A Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições. Sempre temos aflições. Sempre temos problemas. Se não temos problemas familiares, temos problemas existenciais. Temos problemas que nos angustiam. Coisas que não se realizaram. Problemas e mais problemas. Mas nós precisamos usar a nossa fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Quando nós usamos a nossa fé e tomamos posse em Cristo Jesus, somos mais do que vencedores. Deus, através do poder do seu Espírito Santo, Ele faz a obra na nossa vida em que a nossa mente, ela começa a ser transformada. O apóstolo Paulo disse assim, que nós devemos procurar qual é a perfeita e boa vontade de Deus para as nossas vidas. Quando nós descobrimos a vontade de Deus para a nossa vida, já é o princípio da vitória. Nós começamos a descobrir o querer de Deus para nós, a vontade de Deus para nós. O problema é que muitas vezes a vontade de Deus para nós não é a nossa. Porque uma das coisas eu sempre digo, o Evangelho, ele não faz reforma. Escute o que eu estou lhe dizendo. Se alguém tem lhe pregado, tem lhe ensinado que o Evangelho vai fazer uma reforma na sua vida, isso não é verdade. O Evangelho, ele não faz reforma. O Evangelho, ele lhe faz de novo. Ele lhe faz uma nova criatura. Ele faz uma nova pessoa. Uma pessoa transformada pelo poder de Deus. Esse é o poder do Evangelho. O apóstolo Paulo disse, olha, o poder de Deus, o poder do Evangelho tem o poder de transformar a vida do grego, do judeu, do brasileiro, do palestino, seja de quem for. A palavra de Deus, o poder do Evangelho, ele muda a sua vida. Talvez você vive angustiado, oprimido, é que o seu ego tem sido confrontado. O Evangelho faz isso. Às vezes nós não queremos mudar de vida. Uma das marcas da nossa vida também está ligada ao nosso temperamento. Pessoas que têm temperamentos como sanguíneo, colérico, que são pessoas que estão acostumadas a ter um domínio das coisas, ter a primeira palavra, quando são confrontadas por circunstâncias da vida, têm a tendência a se abater. Pessoas que têm o transtorno do pânico, ele pode se manifestar em qualquer tempo da vida. Ele pode aparecer na vida de qualquer pessoa, seja por uma perca de alguém, pela perca de um emprego, por um problema. Eu passei uma situação uma vez, eu vinha num voo e o voo ficou sem teto. Ou seja, o avião ele voou contra o vento e aí ele caiu. Imagina, né? O intestino veio parar na garganta. 2 dias depois, eu comecei a me sentir mal. Depois da viagem, eu comecei a me sentir mal. Começou a me dar uma tremedeira, um mal-estar, umas coisas. Por quê? Porque a nossa mente faz isso. O restart da nossa mente, a nossa mente é algo tão poderoso, que não dá para se explicar o cérebro humano. Mas uma coisa é certa. O Espírito Santo de Deus, ele tem o poder de transformar, de agir na nossa vida, de curar as nossas emoções, de nos fazer uma nova criatura, de dar-nos alegria da salvação e começarmos a viver um momento de paz. Porque quem está enfrentando o transtorno do pânico, ele não tem paz, não tem alegria, a pessoa pensa que não vai conseguir vencer, mas eu quero te dizer uma coisa, existe um médico dos médicos, um especialista, o melhor psiquiatra, o melhor terapeuta, o nome dele é Jesus.
Ele quer atender você. Quando a Bíblia diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas tudo ele fará, a Bíblia está dizendo para você, abra seu coração. Quando as pessoas não conseguem vencer problemas emocionais, é aconselhado que se faça uma terapia. O que é a terapia? O que é um TCC? TCC é a terapia cognitiva comportamental. Sabe que Jesus, ele quer fazer isso com você? Quando ele convida você para entrar no quarto, fechar a sua porta e contar todas as frustrações da sua vida para ele, abrir o seu coração, chorar e dizer, Deus, eu estou aqui, Senhor. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso do milagre. Aquilo que eu esperava que acontecesse não aconteceu. A culpa não é do Senhor. A culpa é minha. Porque para que todo projeto se realize, para que haja realização de um projeto, se há necessário investimento. Investimento de tempo, investimento de estudo, investimento de trabalho. E às vezes nós não investimos. Nós queremos que as coisas se realizem, né? Que tudo venha acontecer na nossa vida, mas nós não queremos se esforçar. Todo crescimento vai haver uma necessidade de um grande investimento para que eu possa ter uma vida abençoada, para que eu possa ter uma vida feliz. Então Jesus está te esperando para te abençoar. Ele está dizendo, eis que estou à porta e bato. Se você abrir o seu coração nessa noite, eu vou curar você do transtorno do pânico, você vai ficar curada, eu vou fechar essa janela killer que tem na sua mente e você vai viver uma vida feliz. Mas para isso, nós precisamos nos esforçar. Não existe vitória sem luta. Nós precisamos lutar, nós precisamos fazer a nossa parte. Tenho que sair da cadeira do coitadinho, né? Porque muitas vezes nós nos sentamos na cadeira do coitadinho. Ah, eu sou coitadinho, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, ninguém me vê. Não. Quem precisa gostar de você é você mesmo. Você precisa acreditar na potencialidade que você tem. Não esperar pelos outros. Esse é outro grande defeito nosso. Nós ficamos esperando que os outros, né? Quando alguém pergunta para mim assim, quem o senhor acha que é o melhor? O melhor é Jesus. Então nós precisamos nos esforçar, porque Deus está pronto para nos ajudar. A Bíblia diz, do que se queixa o homem senão dos nossos próprios pecados? São as decisões erradas que nós temos na nossa vida que levam para que essas coisas venham aparecer durante a vida. Pessoas depressivas, pessoas com síndrome do pânico, com síndrome, com transtorno de ansiedade. Depois de você ter pânico, quase todas as pessoas que têm pânico, as pessoas desenvolvem agorafobia, que é o quê? É o medo de ter medo. É o medo de ter a crise do pânico. E aí as pessoas se desesperam, se enclausuram, né? E deixam de viver, de ter uma vida plena. E o que você precisa fazer? Você precisa abrir o seu coração. Quando a gente fala coração, né, para não dizer o termo abrir a mente, você precisa abrir o seu coração. Confiar no Senhor e Ele vai te abençoar. Deus está pronto para nos abençoar. Precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos... Você sabe que Deus, se você ler o livro de Jó, Deus começa dizendo para Jó, quem foi que criou o homem? Quem foi que criou o céu? Quem fez as estrelas? Deus tirou o olhar de Jó. Jó estava focado no problema. Jó estava num estágio bem agravado, num estágio de putrefação, quase se desmanchando. A Bíblia diz que ele pegaram uma pedra da sua altura de joelhos dobrados, e ele pegava aquela pedra e colocou no lugar, e ele se escondia atrás daquela pedra. Por quê? O mau cheiro que ele tinha medo, ele disse, Senhor, eu tenho medo
da noite. Por quê? Porque os chacais poderiam vir e comer a sua carne. Então Jó, ele estava preocupado com um monte de coisa. Ele estava preocupado com os amigos, ele estava preocupado com os animais que podiam comer ele. Ele estava com a sua mente centralizada em uma coisa só. Mas aí Deus aparece para Jó e diz: Jó, quem fez o céu? Quem fez a terra? Quem criou as estrelas, Jó? Deus tira o foco do problema. Tudo na nossa vida é como nós vemos. A Bíblia diz: se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá saúde. Mas se teus olhos forem mal, quão tenebroso será o seu corpo. Porque tudo na vida é como nós vemos. Talvez você acha que está ruim, que está difícil, mas talvez tenha alguém do lado aí, se você der uma olhadinha para o lado, que tem menos do que você, tem sofrido, está angustiado, tem abatido, e você está aí, reclamando. Tem a casa para morar, tem um carro para andar, tem um trabalho, está bem de saúde, onde tem um monte de gente doente morrendo. O salmista disse: o que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios? Às vezes, um pouco de gratidão é uma saída. Então, nessa noite, eu quero abençoar a sua vida. Você que participou da live nessa noite, eu quero abençoar você, a sua casa, seus filhos. E na segunda-feira que vem, às 19h30, querendo Deus, nós estaremos aqui. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós ministramos o seu poder agora sobre a vida dos irmãos, das pessoas que estão assistindo, os que vão ainda assistir esta live, Senhor. Que o Senhor possa abençoar, Senhor amado. Em o nome de Jesus eu ministro uma palavra de Deus nesta hora, contra todo mal, Senhor, contra todo tormento maligno que tem oprimido esta pessoa. Ó Senhor, eu libero uma palavra no mundo espiritual e nós oramos e repreendemos toda ansiedade, todo medo, toda insegurança, Senhor, todo pânico, que haja paz sobre essa mente, Senhor. Pai, nós ministramos nesta hora, Pai, e cremos no nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, Deus abençoe vocês, tenham uma noite abençoada e feliz. Vá lá, se inscreva no canal, Pastor Edson Melo, PR Edson Melo, Edson Cunha Melo com 2 L's, deixa seu likezinho e Deus vai estar abençoando a sua vida. Lá tem um monte de vídeo, de pregação, lives, lá vai estar abençoando a sua vida. E você que quiser adquirir o livro, você entra lá no inbox, deixa o seu nomezinho lá, né? Seu telefone, nós entramos em contato, ou pelo WhatsApp, e nós vamos enviar para você e vai estar abençoando a sua vida. Queremos convidar a todos os irmãos da região que quiserem participar conosco, agora no dia 17 a dia 20, a nossa escola de obreiros aqui na cidade de Chapeta. Queremos convidar você para participar, você que gosta da palavra, e Deus vai estar abençoando você. Que Deus abençoe a todos nesta noite. Segunda-feira que vem, se Deus assim permitir, às 19h30, nós estaremos aqui de novo, né? Falando sobre saúde espiritual. Que Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus.